Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Luna Diamond. Hoje eu quero falar de um assunto bem delicado. Para vocês, mulheres que estão sofrendo com relacionamento afetivo, eu convido você a refletir sobre si mesma, sobre o seu amor próprio. Então, vamos lá. Hoje é um dia bem turbulento, pode assim dizer. Andei conversando, né, com algumas pessoas. Eu também gosto de analisar lives. Às vezes eu passo nas lives, né, de algumas plataformas e vejo como estão as pessoas, né? Por quê? Porque é interessante observar o dia a dia. Como eu sou uma terapeuta energética, né? Eu trabalho muito questões de energia. Eu gosto muito de observar o que está acontecendo com as pessoas. Mas esse vídeo de hoje, exclusivamente, eu falo para as mulheres frágeis, tá? Vejo que tem uma boa parcela das mulheres que sofrem com os seus parceiros, sofrem com relacionamento afetivo. Mas eu quero dizer o seguinte para você: a partir do momento que o relacionamento afetivo ele chega no momento da discussão, no momento da briga, naquele fervor, né? Em que a mulher grita, a mulher chora, a mulher isso, a mulher aquilo, e aí ela começa a ser agressiva verbalmente. O parceiro precisa entender que toda essa euforia, toda essa agressividade verbal é porque ela está pedindo ajuda, né? Então a mulher ela está falando, preciso da sua ajuda, preciso que seja compreendida, né? Então a mulher ela está pedindo isso, compreensão do seu parceiro. Ela está se sentindo desvalidada, ela está se sentindo inferiorizada, ou ela está se sentindo incompreendida ou incompleta e ela está pedindo ajuda. Então, essas formas de brigas em relacionamentos que eu vejo e que até mesmo eu já vivi, de muita explosão, de gritaria, de fúria, de insatisfação e cobranças e por que você não resolve isso, por que você não muda isso e não sei o que. É tudo um pedido de ajuda, né? O feminino, geralmente, o que eu entendo como mulher, o feminino, ele precisa de acolhimento, ele precisa de se sentir protegida. Então, a gente precisa disso, né? E aí, quando a gente não consegue ver e entender isso, as coisas saem do eixo. Fica parecendo que é um campo de guerra, mas não é isso. A gente não quer atacar ninguém. Então, assim, para as mulheres que estão me assistindo, que têm relacionamentos complexos, em que seus parceiros não entendem, vocês precisam entender uma coisa. É muito difícil para o homem entender esta linguagem. Então vamos lá. É muito difícil para o homem entender este tipo de linguagem. Quando a gente começa a discutir, a gritar, a cobrar, a apontar, o homem ele se fecha completamente. Ele entra na defensiva e automaticamente, se continuar a cobrança e se intensificar essa cobrança de pedido de ajuda, acaba se tornando uma resistência ainda maior, muito maior por parte do homem. E aí que entra o problema. Quanto mais discussões, mais gritos, mais acusações, mais resistência vai ter. Maior uma parede vai se erguer, né? Então, existem vários tipos de reações, tanto por parte do homem como da mulher. Tem homem que se fecha, 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 fecha e sai, vai embora,
vai dar uma volta pra esfriar a cabeça, vai fazer alguma coisa assim. E tem homens que não, tem homens que fala, que grita. É muito difícil, mas tem homens que reagem, né? E agora uma dica. Mantenha calma, mantenha a paciência. Eu sei que é difícil, muito difícil isso. É muito difícil manter a paciência no calor das emoções, em que você tá cansado, você tá saturado. Gente, para uma mulher explodir é porque ela já tá mais do que cansada, entendeu? Ela tá se sentindo sobrecarregada em alguma coisa, em algum aspecto ali da vida. Ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir acolhida, e aí quando ela vê que não tá acontecendo isso, e aí o homem ele entra com a sua individualidade, né? De eu quero viver as minhas coisas, e aí a mulher vê que ele quer viver as coisas dele, mas não está te incluindo porque ele precisa de um respiro, né? Porque o homem às vezes eles precisam de estar sozinhos também. E aí as mulheres mais grudativas, mais emocionais, em que quer ficar o tempo todo com o parceiro ali, acaba sufocando. E nessa de sufocar, vai sufocando o parceiro, aí sufocando. O cara não vai aguentar as suas explosões emocionais. Vai chegar no momento da briga, ele não vai aguentar. Então, assim, tem homens que eu vejo por aí que acaba acontecendo o que eu vi, né? Tava passando, assistindo algumas coisas e eu vi um relato em que durante a discussão, durante toda aquela briga, não sei o que, o cara acabou partindo pra cima. Gente, a partir do momento que o homem partiu pra cima e agrediu, acabou. Vocês precisam entender isso. É muito difícil. Eu vejo que muitas mulheres têm muita dificuldade em pôr um fim, né? Quando há agressões físicas, realmente é difícil. Por quê? Porque você ainda ama a pessoa e aí você vê que essa pessoa saiu do controle, acabou te agredindo. E aí entra aquela coisa de tipo, não, isso foi só um deslize, foi só uma explosão, foi só... E aí a pessoa acabou agredindo, né? Só que assim, depois da primeira agressão, se tiver a segunda, a terceira, a quarta, a quinta... Gente, daí pra frente é daí pra pior. O homem que agride a mulher, daí pra frente é pior. Muito pior. Então assim, mulher... Pensa, ponha na balança. É isso que você quer? Porque assim, gente, não adianta você forçar o seu parceiro a te entender. A gente quer que a gente seja entendida, que seja compreendida, mas não adianta forçar. Quanto mais você força, pior fica. Mais raiva vai acumulando no seu parceiro. E aí ele acaba explodindo, e você explodindo, e todo mundo explodindo. E o final da história todo mundo já conhece, né? Quando há explosões de raiva, de fúria dos dois lados, se ninguém se conter, acaba dando caca, né? Acaba indo tudo uma relação para água abaixo. Então, assim, se você conseguir se segurar, se você conseguir parar, é muito difícil no calor da raiva, a pessoa que é reativa, a pessoa que é emocional, né? É muito difícil a pessoa parar e falar, pera, se eu fizer isso, o relacionamento vai tudo por água abaixo. É muito difícil ter lógica no momento do fervor, da fúria. É muito difícil, né? Parece que a raiva, a fúria, o descontentamento, tudo isso faz com que a lógica feche. E você fica parecendo um animal. Sério. Quando a lógica fecha, entra o instinto primitivo do ser humano de ataque e defesa, e contra-ataque, e isso causa muitos prejuízos no relacionamento, na vida que foi construída, e desgasta a relação de uma forma profunda. Então, assim,
eu tô apontando meus pontos de vista das coisas que eu observei, das coisas que eu já vivi, das coisas que eu já analisei, das coisas que eu já conversei com outras pessoas. Então, tudo que eu tô falando aqui é uma observação. Momento de fúria, tenta, olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado, olha para o outro. Pera, se o meu parceiro não tá me entendendo, eu tenho que mudar meu jeito de comunicar. Mudar meu jeito de comunicar. Tentar não ser agressiva, tentar não ser atacante, tentar pelo menos, porque é difícil. Agora, se você tentou, se você consegue falar tranquilo, se você tem aí uma harmonia, se você consegue dialogar, e a pessoa que não te escuta, aí não tem jeito. Até essa pessoa que você tá compreender que as coisas precisam de ajustes, que o relacionamento precisa de limites. Sim, relacionamentos precisam de limites. Relacionamento, uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. Quando você se junta com alguém sério, leva a sério o compromisso, você se junta mesmo com alguém, tá namorando sério ou tá casado, a vida de solteiro, ela não pode ser igualzinha à vida de casado. Não mesmo. Por quê? Porque você juntou os mundos, né? Então, tem coisas que você fazia quando você era solteiro que não dá pra praticar enquanto você tá casado. Entende? Por quê? Porque acaba desrespeitando o seu parceiro ou sua parceira. Então, se você não tá preparado pra isso, pra ter que afastar de certas atitudes que você tinha quando solteiro, então é melhor nem iniciar compromisso nenhum, cara. A menos que essa pessoa pense igual você. Certifique-se que a pessoa pense exatamente igual você. Pode tudo, tá tudo bem. Se você pensa assim e a pessoa que você tá pensa assim, não tem problema nenhum. Agora não, a pessoa pensa diferente. Pera aí, não, isso aqui não pode. Pô, isso aqui também tem que ter um limite. Pera, então vai analisar primeiro. Uma coisa que eu falo, gente, relacionamento não é fácil. Relacionar-se com pessoas requer muita habilidade comportamental, uma habilidade emocional e comportamental. Precisa dessas habilidades, né? E a gente consegue adquirir na prática essas habilidades. E observando. No calor do momento é muito difícil ter lógica, muito difícil. Tudo que você quer é tirar aquela dor, é ser compreendida, é ser acolhida, é se sentir amada. E aí tem gente que quando não se sente amada, não se sente compreendida, o cara vai lá e inferioriza a mulher, fala que ela é isso, que ela é aquilo, vixe, casa cai. Aí depois o cara vem falar, ela que ficou me xingando, ela que... Sim, mas, cara, será que você não provocou isso? A mulher, ela é reativa, entendeu? Então, tudo que tá acontecendo é reflexo do que o cara fez. Se a mulher tá gritando, se a mulher tá brigando, é porque alguma coisa aconteceu ali dentro. Senão a mulher não faria isso, né? Então, tudo tem seus limites, tudo tem seu jeito de ser. E é isso, gente. Então, ficou enorme esse vídeo, que eu queria só pôr para fora algumas coisas, algumas reflexões. O que você quer exatamente para sua vida? Se a pessoa que você tá te agride, não te compreende, se a pessoa que você tá não consegue te acolher, mesmo você conversando depois, se a pessoa não quer te acolher, você sai fora. Me desculpa pelo que eu tô falando, mas sai fora, tá? Porque precisa de muita maturidade e precisa de muita vontade da pessoa querer estar num relacionamento com você. Precisa ser genuíno essa vontade, porque quando os dois realmente se amam, quando os dois realmente querem um cuidar do outro com carinho, existe respeito, existe diálogo, existe... Peraí, você tá me machucando? Pô, desculpa se eu te machuquei. A minha intenção não era essa. Desculpa, nossa, você tá se sentindo mal pelas coisas que eu falei? Me perdoa. É assim.
Agora, eu estou se sentindo mal. Quero saber se é muito fresca, se tudo isso é frescura, não sei o quê. Gente, se o cara te trata assim, vaza. Você não merece estar com uma pessoa assim. Todas as mulheres precisam de cuidado, de atenção, de carinho, de conforto, de acolhimento. E não ser maltratada, ser tratada como nada. E no momento que ela tá se sentindo frágil ali, debilitada, o cara vai lá e pisa mais ainda. Agride, faz isso, faz aquilo e acha que tá tudo bem. Não tá bem, não tá bem. Entende? Então, eu sei que é difícil pra mulherada sair de relacionamentos assim, por quê? Por causa do amor, né? O amor faz a gente ficar, o amor faz não querer sair dali porque tá confortável, mesmo passando por todas essas coisas. Só que uma coisa que eu sempre falo, eu tô sempre falando isso, só o amor não basta. Só o amor sem as outras atitudes de respeito, de diálogo, de compreensão de sentimentos, não basta, gente. Só o amor não dá. Então, você que é mulher, pensa sobre isso. Reflita sobre isso. Se você já conversou, se você já mostrou suas fraquezas e a pessoa continua jogando as suas fraquezas contra você, continua te inferiorizando, continua achando que o que você sente não é nada, que é frescura, que é isso, que é aquilo, sai fora. Eu sei que é difícil, né? Você olha assim pra trás, construí toda uma vida com a pessoa, mas sai fora. A gente tem que entrar no relacionamento para ser feliz. A gente tem que entrar no relacionamento para ter leveza, para um compreender o outro, olhar assim, pegar na mão com carinho, olhar e falar, nossa, eu machuquei aquela pessoa? Não pode, eu vou cuidar dessa pessoa. É esse o sentimento de harmonia. Você olhar para o seu amor, né, para o amado, seu cônjuge, né, que fala, pegar assim e falar, nossa, tá ferido, e fui eu que fiz isso? Se você não sentir vontade de acolher, de cuidar, é porque acabou, tá? Agora, se você olha e fala, que porcaria, quanta frescura, quanto isso, quanto aquilo, acabou, gente, acabou. Não tem mais do que discutir, não tem. O amor é quem cuida, que vê o seu amado machucado e cuida com carinho, entendeu? Então, assim, se você tá numa relação zoada que não... Sabe? Que ele não te cuida, ele não vê o que você quer, não faz alguns gostos seus, mas também você também tem que fazer alguns gostos dele, tá? Eu tô dando ênfase aqui na mulher porque hoje eu quero falar disso, mas referente a cuidados e limites vem dos dois lados. Tudo que eu tô falando aqui é dos dois lados, tá? Mesmo dando hoje ênfase na questão feminina. Por quê? Porque é a mulher que é mais emocional. Geralmente, na maioria dos casos, é a mulher que é mais emocional, é a mulher que precisa se sentir acolhida, né? O homem, ele já carrega aquela força de eu vou fazer acontecer, eu vou acolher. O homem já tem isso. A mulher não, a mulher quer ser acolhida. Mesmo as independentes, elas querem ser acolhidas, elas estão cansadas. Elas só querem um lugar para descansar. Entende? Então, por isso que eu tô dando ênfase hoje no tema da mulher. Mulher e relacionamentos, né? Então, mulher, se o homem tá te maltratando, passa um mês, passa 2, continua te maltratando, sai fora. É isso que eu tenho pra dizer. Mas como? Não sei. Procura ajuda. Procura um profissional, procura ver formas de sair. Por exemplo, uma das coisas que dá pra fazer se chegar ao ponto de que não, eu tenho que sair desse relacionamento, eu preciso sair porque tá destruindo tudo, tem uma técnica horrível que tem que fazer. Para homens que não querem deixar a pessoa, todo mundo conhece, degradar relação, sabe? Degradar relação. E aí depois terminar. Numa boa, sem briga.
Tem mulheres que conseguem ir degradando, 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 até que o homem para de gostar da mulher e aí se separa numa boa, de forma tranquila, né? E nunca você termina assim no talo, porque causa muita fúria, muita revolta, muito tudo. Tem coisas que precisam ser neutralizadas primeiro. Entendeu? É isso. É isso que eu tenho pra falar. Se você tá passando por um momento difícil, cuidado com as suas escolhas, porque suas escolhas terão consequências. E se tiver que chorar, chore. Se tiver que escrever, escreva. Se tiver que conversar com alguém, converse, né? Se quiser ouvir uma música, escuta. Mas todo esse sentimento, limpa esses sentimentos que você tem. Saiba que relacionamentos são difíceis, principalmente quando chega ao fim. Quando chega ao fim, a gente consegue ver, né? A pessoa começa a te maltratar muito, muito. E sem se importar com o que você sente. Entende? Procure ajuda de um profissional, né? Um psicólogo, alguém que possa te ajudar. E é isso. Mas não tenta encontrar o seu valor próprio. Olha para dentro de você. Você é um ser humano divino, de luz, que merece ser feliz, merece alegria, merece carinho, merece ter conforto, proteção, né? E se está num relacionamento ruim, cara, se ame. Olha para dentro de você, tá? O que tiver que ser seu vai ser, e o que não tiver, vai embora. É assim que funcionam os processos evolutivos. Quando acaba uma missão de vida, né? Porque a gente está aqui para aprender e ensinar. Quando acaba essas missões, se a missão já foi concluída, a tendência é acabar. Não tem jeito. Então, se agarre ao seu amor próprio, tá bom? Tenta sair dessa e não se machuque. Não se machuque por ninguém, tá? Não vale a pena. Que eu vejo que tem mulheres que têm alguns problemas, né, emocionais tão profundos, problemas psicológicos também, que acaba se ferindo. A dor é tão grande que a mulher acaba se ferindo, né, fazendo coisas que não era para fazer, né, como forma de chamar a atenção. É inconsciente isso. Mas saiba que essas chamadas de atenção não vai trazer a pessoa que você ama de volta. Não vai. Pelo contrário, você acaba prendendo a pessoa não porque ela quer, mas porque ela acaba sendo obrigada a ter pena de você. E o sentimento de pena não é legal. Não é legal. O sentimento de dó, de pena não é legal. Então se ame, se cuide, tenta sair dessa, tá bom? E procure uma amiga legal, né? Nessas horas, as amizades positivas, né? As amizades legais são muito bem-vindas. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, seu relato, compartilha. E é isso, gente. É só um vídeo para falar um pouquinho de relacionamento e das mulheres que estão sofrendo pra caramba. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.